Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Nós começamos os nossos estudos sempre com uma pequena oração. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre este estudo e sobre todos aqueles que em algum momento assistirão. Que tenhamos, Senhor Deus, o discernimento, Pai, para ouvirmos o Teu ensino, o ensino do Teu Espírito. Nós te rogamos sempre, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Maravilha. Maravilha, é isso. Bem, algumas semanas nós fizemos estudo sobre arrependimento. E quando falamos sobre arrependimento, vimos que o arrependimento na realidade implica uma mudança de ideia na vida da pessoa. A pessoa pensava de um jeito, para de pensar e pensa de outra forma, né? Uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento, né? Uma transformação que vem de dentro para fora, mas começa lá no interior, lá no íntimo dela. Uma transformação que enseja, no final das contas, o retorno aos caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. Uma verdadeira conversão. Está indo numa direção e muda, volta para trás. ou está indo para trás e volta para frente. É melhor, né? Uma conversão que aponta, na realidade, no final das contas, para a obediência a Deus. O Cristo falou sobre esse assunto. Ele falou bastante sobre arrependimento. E ele também falou que nós precisamos nos preocupar com essa transformação, porque ela acontece dentro de nós, então nós devemos nos preocupar conosco, né? Aquilo que acontece dentro de nós. E com isso em mente, nós vamos abordar hoje alguns aspectos a mais sobre arrependimento, porque esse tema, na minha opinião, é um dos mais importantes. O arrependimento em si é um dos mais importantes como tema, como fato, né? Na vida daquele que tem o Cristo como Senhor, na vida do crente, na vida do cristão de uma maneira geral. Também é isso. Então nós vamos falar sobre alguns outros aspectos que tratam de arrependimento. Bem, para começar, nós vamos ler um versículo do Evangelho de Lucas, que está no Evangelho de Lucas, do trecho lá que fala da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o Cristo conta essa história, né, de um filho que pede, vou colocar em linhas gerais, né, o filho pede a sua parte na herança para o pai, para que ele pudesse viver a vida dele. Não queria ficar ali. Então o pai atende à vontade do filho, entrega a sua parte na herança e o filho sai para o mundo, né? É basicamente isso. Só que ele sai para o mundo para curtir a vida, vamos dizer assim. E num determinado momento a riqueza acaba e ele precisa ir buscar trabalho para poder conseguir o seu sustento. Num determinado momento, né, depois de ter vivenciado as suas experiências, num universo de pecados, maculando talvez a sua própria natureza, ele se encontra ali disputando a comida dos porcos. Ele conseguiu um trabalho para cuidar dos porcos ali, vamos dizer assim, e ele estava disputando a comida dos porcos, só que ninguém dava nada para ele. A riqueza acabou, né? Aquela riqueza que ele recebeu como herança, e ele entrou numa situação de necessidade, né? E passou a disputar a comida dos porcos. E ele percebe essa condição aí deplorável em que ele se encontra. Nessa situação em que ele percebe, veja bem, ele percebeu a situação deplorável em que ele estava se encontrando porque ele estava disputando a comida dos porcos e se lembrou do pai, dos servos do pai, que lá os servos provavelmente estivessem muito melhor do que ele, ali comendo a comida dos porcos, ou pelo menos disputando a comida dos porcos, querendo a comida dos porcos para ele, e nem isso ele tinha. Nesse ponto, ele acaba decidindo retornar à casa do pai. Então, o contexto da parábola do filho pródigo é esse.
É exatamente nesse momento que a gente tem um versículo, e é sobre esse versículo que eu quero dar uma atenção um pouquinho especial, um pouquinho mais apurada. Nós vamos ler esse versículo que corresponde a esse trecho. Vamos ler. Esse trecho está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Vamos ler? Lucas 15, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm a comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Bem, é isso. Nesse versículo, ele fala justamente aquele momento em que ele se toca da situação em que ele se encontra e deseja voltar para a casa do pai. E eu quero chamar a atenção justamente para essa expressão, caindo em si. Essa expressão aqui nós usamos a NVI, né? Nova Versão Internacional, e outras versões também utilizam essa expressão. A Almeida Corrigida Fiel, ela fala tornando em si, mas o sentido é o mesmo. A pessoa, num determinado momento, ela acorda e vê a situação em que ela se encontra e cai em si, ela toma consciência, né? Ou seja, essa expressão ela tem uma relação direta com a consciência da condição pecadora do ser humano. É sobre essa expressão que eu quero chamar a nossa atenção. Por quê? Em primeiro lugar, cair em si significa, tomando o exemplo aqui, tomando como referência a parábola do filho pródigo, cair em si significa reconhecer o pecado cometido e compreender que está no caminho errado. Ou seja, tomou uma decisão lá atrás e percebeu que está no caminho errado. Essa é a questão, ou seja, percebeu, abriu os olhos do entendimento, caiu em si, tomou consciência. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Esse aqui não é o meu lugar, eu estou errado aqui. Eu tomei uma decisão errada lá atrás, olha onde eu vim parar. Tem uma frase do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, que parece nos exortar para isso, para esse reconhecimento. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler. Efésios 5, 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Maravilha! Olha só, Paulo aqui está falando, desperta! Ô, você aí, acorda! Acorda, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção na sua situação, presta atenção que você está sendo um pecador, para com isso! Acorda! Olha o que você está fazendo, cara. Parece que Paulo, né, o apóstolo, chama a nossa atenção com isso. Desperta, tu que dormes. Perceba a sua condição pecaminosa, deplorável. Perceba que você está disputando a comida dos porcos, para usar os termos, né, que foram empregados ali na parábola do filho pródigo. Nós não lemos os outros versículos da parábola, mas a gente conhece ali os termos, né? Na verdade, lembrando, ele queria a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Mas era isso que ele estava querendo, a comida dos porcos. Abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, sabe? Para que você possa perceber essa situação. Todos nós, na realidade, estou falando você, mas somos todos nós. Todos precisamos abrir os nossos olhos do entendimento e percebermos a situação e queremos sair dessa situação. Situação de pecado. Porque essa situação, a condição de pecado, faz com que a pessoa queira a comida dos porcos. Olha que coisa horrível. É como um vício. Quando a pessoa está numa situação como essa e ela percebe, ela primeiro tem que admitir o erro. Puxa vida, olha o que eu estou fazendo aqui. Tem que saber que errou e admitir o erro. E querer não mais se envolver com o pecado. Decidir não mais se envolver com o pecado. Nesse momento, o entendimento é aberto, porque a pessoa se vê naquela situação e ela toma consciência disso. Nesse sentido, né, de perceber, de abrir o entendimento, de passar a pensar de outra maneira e de ver, né, porque viu ali a condição pecaminosa e deplorável que se encontra por causa do pecado, óbvio, né, espiritualmente falando. O apóstolo Paulo também fala sobre isso na carta aos Romanos. Uma expressãozinha muito interessante. Vamos ler. Romanos 12, 2. Vamos ler. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha! Olha só que coisa. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
O apóstolo está dizendo aqui que é para a gente mudar o modo de pensar. Essa maneira de pensar nos transforma. Sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. É o seu entendimento que faz com que você se transforme, você saia daquela condição, ou pelo menos decida isso, e entre num outro caminho, e volte para os caminhos do Senhor. Isso é arrependimento. A renovação do entendimento, ela também descreve esse momento em que a pessoa justamente tem a consciência do pecado e compreende que a sua situação é literalmente detestável e passa a enxergar tudo de outra maneira, ou tem outra ótica. Se a pessoa não compreender que errou, não tem arrependimento, não adianta. A pessoa diz que se arrependeu, mas para mim eu não errei. Ué, se ela não errou, ela vai se arrepender do quê? Parece que o coração não deixa fazer nada, né? Então há necessidade de compreender que errou, para ter um arrependimento genuíno. E aí ela possa se entregar, né, ao caminho verdadeiro. Porque se isso não acontece, ela permanece num caminho ilusório. Na realidade, ela se ela diz que se arrependeu, mas não se arrependeu porque não compreendeu o erro, ela vai, na realidade, para um caminho ilusório. Talvez até pior do que aquele que se encontrava antes. Por quê? Porque ela diz que vai voltar para os caminhos do Senhor, vamos falar assim, entra na igreja, mas continua pensando do mesmo jeito que antes. Olha que coisa horrível. Na realidade, é por isso que a igreja tem muita gente que diz que se arrependeu, mas na realidade não. Lá na frente, né, da congregação toda, de todos os irmãos e irmãs, age de um jeito. Porém, longe, tem outro comportamento, às vezes até pior do que o que tinha antes. Ou seja, na realidade não mudou nada e continua, vamos dizer assim, conformado com este mundo, para usar as palavras do apóstolo Paulo. A pessoa continua conformada com o mundo, só que agora o pior, está dentro da igreja. Isso é péssimo, porque mesmo estando dentro da igreja, chamando o Cristo de Senhor, porém vivendo uma outra realidade. O triste dessa situação é que o destino desse irmão ou dessa irmã, né, dentro da igreja, é um dia ouvir o Cristo responder para ele, olha, nunca os conheci. Isso é terrível, está lá em Mateus capítulo 7. Quando a pessoa verdadeiramente cai em si e adquire a consciência do pecado, realmente ela não volta atrás e muda, atraindo para si as palavras do Cristo e negando-se a si mesmo. Ela nega aquela natureza pecaminosa que ela tinha, ela se transforma. Aquilo que ela era, ela deixa de ser para assumir a sua cruz e seguir ao Cristo. É assim que funciona. Isso é maravilhoso. Bem, o segundo ponto, cair em si também significa que a pessoa deve parar de fazer o que estava fazendo. Deve parar de agir daquela maneira. É uma transformação, não é? Então não é só simplesmente se tocar, ter consciência. Não, ela tem que tomar uma atitude positiva no sentido de realmente agir de outra maneira. Fazendo principalmente porque percebeu, tomou consciência, percebeu que estava em pecado e admitiu o erro. Isso é importante. Não há como continuar o processo de arrependimento, porque arrependimento é um processo. Existe um momento chave ali, mas é um processo. Tem coisa que, num processo de arrependimento, vamos dizer assim, essa transformação, tem coisa que sai rápido, tem coisa que sai logo. A pessoa se arrependeu, então algumas coisas já deixa de fazer, muda a forma de pensar, mas tem coisas mais profundas da alma, talvez porque praticava há muitos anos, ou porque recebe de família, ou porque, bom, não sei, são vários os motivos, né? Problemas hereditários, outros problemas espirituais, são vários. Isso demora mais tempo. Então é um processo que vai, muitas vezes, até ao longo dos anos, em que a pessoa, no processo de arrependimento, continua caminhando com Cristo, continua nos caminhos de Deus, mas ainda tem coisa ali, ela sabe disso e continua nesse processo de transformação. E todos nós precisamos disso. É uma maneira de falar, uma maneira de agir, às vezes até uma maneira deselegante, uma maneira deseducada, precisa de um tempo maior para maturar, né? Ela precisa retirar isso da sua personalidade. Algumas sujeirinhas demoram um pouco mais para sair. Mas que ela precisa realmente, vamos dizer assim, considerar que estava fazendo errado e querer sair daquilo ali, isso precisa.
para agir de outra maneira, deixando para trás as práticas pecaminosas. É isso que tem que acontecer. Tem que deixar de fazer o que fazia. Na realidade, vou dar um exemplo aqui. Essa foi a orientação que o Cristo deu para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Lembra desse episódio? Então, vamos ler um versículo referente a isso daí, no momento em que o Cristo fala para ela, aconselha sobre esse assunto de deixar essa prática para trás. O que quer que ela tenha feito. Né? Ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Né? E ela responde. Vamos ler isso aí no Evangelho de João. Vamos lá. João 8:11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Maravilha. Aqui o versículo deixa exatamente isso. O Cristo pergunta, onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condena? E ela falou, não, Senhor, ninguém me condena, ninguém está aqui para falar. Né? E ele falou, nem eu também te condeno. Só que o Cristo aconselha, vai, segue a sua vida, segue o seu caminho. Mas o conselho, a essência do conselho, não peques mais. Portanto, cair em si, que nós usamos lá na parábola do filho pródigo, que significa exatamente também, né? Não apenas a consciência do pecado, mas também deixar a prática pecaminosa, significa exatamente o que o Cristo está falando aqui, ó. Não peques mais. Eu sei que você pecou um dia, mas eu não estou te condenando aqui agora. Simplesmente não peques mais daqui para frente. É isso que ele quer dizer. Maravilha. É como se o Cristo realmente dissesse para ela. Perceba que você estava numa situação de pecado, né? Portanto, não faça mais isso. Não deixa isso tomar conta de você de novo. Em outras palavras, já nas palavras do apóstolo Paulo, não se conforme com este mundo, não deixa esse mundo tomar conta de você de novo. Né? Isso implica, obviamente, né, não aceitar as coisas de pecado, né, do mundo, e deixar isso aí para trás, as práticas de pecado para trás. É exatamente isso que quer dizer. Outro ponto que é importante sobre essa mesma expressão cair em si é assim, essa expressão de cair em si, quando a pessoa percebe que está numa situação de pecado, que está numa situação deplorável, detestável, ela fica angustiada. Ou seja, essa expressão cair em si representa ali, não só a expressão, né? Eu estou falando o ato em si de tomar consciência de sua própria condição, traz uma angústia para a alma, justamente pela consciência. E a consciência faz com que a alma queira sair daquilo ali, queira sair daquela situação e retornar a uma condição digna. É assim. Então a alma fica angustiada e quer resolver isso o mais rápido possível. Então, mas existe vamos dizer assim, um remédio infalível, eterno, poderoso, que está lá justamente em Deus. Ou seja, a melhor saída para a pessoa é admitir o erro, já falamos, ter consciência do pecado, admitir o erro, depois pedir perdão para Deus. Voltar sua atenção para Deus e pedir perdão a Deus, ao Pai. Porque Deus, como nosso Pai, perdoa todo aquele que se aproxima dele com o coração quebrantado. Isso é importantíssimo, nós precisamos compreender isso. Deus te perdoa. Deus nos perdoa. Deus me perdoou. E continua perdoando para cada coisa que acaba acontecendo em minha vida, na sua vida talvez. Então, nós precisamos admitir o erro e retornar para Deus, né, com o coração quebrantado e cair diante do altar do Senhor e pedir perdão. Deus perdoa, a misericórdia dele é infinita. Nós aprendemos isso com a palavra de Deus, aprendemos isso em várias passagens das Escrituras. Vamos ver algumas, por exemplo. Primeiro, Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Maravilha! Também na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus! Olha só que maravilha! Então não tem outra saída.
A gente toma consciência do pecado e quer sair daquilo ali. Parar de fazer, a gente precisa parar de fazer o que fazia antes e precisa retornar aos caminhos do Senhor. E quando a gente faz isso, cai de joelho, meu amigo. Cai de joelho, meu irmão, minha irmã, e peça perdão a Deus. Amém? Bom, o último ponto sobre essa expressão, né, específica, cair em si significa exatamente techuvá, metanoia, aquela questão que nós já falamos no estudo sobre arrependimento. É justamente a decisão que conduz ao caminho de volta, para a casa do pai. Não foi isso que aconteceu lá com o filho pródigo? Quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai e viu ali situações melhores. É a maneira ali da própria parábola falar sobre isso, mas ele voltou para a casa do pai. Todo sujo ainda, mas ele voltou. Né? Inclusive, o momento em que o pai percebe o filho vindo ao longe é um momento muito emocionante, na minha opinião. Uma leitura muito emocionante, porque o pai de longe vê o filho e corre ao seu encontro. Olha que maravilha! Pula no pescoço dele e tal. Só depois é que ele vai se limpar. O filho chega ainda todo sujo. Não fala lá que ele se limpou. Fala que ele chega todo sujo. Aí ele vai se limpar. Manda os servos, traga aí a tua capa, o anel, coloca no anel. Né? É isso. Ou seja, ele precisa retornar à casa do pai. O processo de arrependimento envolve tudo isso, né? É o retorno a um lugar de onde a gente não deveria ter saído. Nós não deveríamos ter saído da presença de Deus. Essa é a questão. No estudo sobre arrependimento, nós falamos sobre esses pontos. Importante. Se você não assistiu, vai lá. O filho pródigo percebeu, né, que estava numa situação pior do que os servos do pai e decidiu voltar. É simples. É bem isso aí que acontece. Outro aspecto que é importante, né, para falar sobre o assunto, né, do arrependimento em si, não necessariamente voltado para essa questão de cair em si, como na parábola do filho pródigo, falando especificamente sobre essa expressão, mas sobre o arrependimento de uma maneira geral, é que o arrependimento, ele exige ali a obediência às palavras de Deus. Porque assim, aquele que volta para os caminhos do Senhor, ele quer justamente andar como Deus exige que nós andemos. E isso exige arrependimento. Essa obediência que nos mantém no caminho certo da porta estreita do reino. Olha que coisa. Porque obedecendo, a gente vai cumprir ali os mandamentos do Senhor e, obviamente, vamos nos encontrar na porta estreita. O Cristo falou dessa porta estreita. Poucos é que encontram, apenas os obedientes, apenas aqueles que cumprem a vontade do Pai, como nós já alertamos, ele falou sobre esse assunto várias vezes, bastante, né? O mesmo entendimento que permitiu a pessoa se libertar do pecado agora conduz à obediência. É o entendimento de que estar no caminho do Senhor representa, implica obediência à palavra de Deus. Quem se arrepende e renova o entendimento passa a compreender que o Cristo é a palavra de Deus encarnada e ele tem as palavras da vida eterna. Assim, não tem como pensar diferente, há uma submissão natural à lei de Deus, porque a lei de Deus é a palavra de Deus, está lá nas Escrituras. Deus fala aos seres humanos, né? Através da sua palavra, e a sua palavra é mandamento. O Cristo falou sobre os mandamentos de Deus. Todas as perguntas foram feitas ao Cristo, foram feitas tendo em vista a própria lei. O Cristo falou sobre a lei, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a lei, né? Que deve ser, na realidade, escrita em nossos corações. Lembre que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Né? Lembrando daquele versículo em Romanos 12:2, Paulo também se refere à obediência, ainda que de forma indireta, né? Não sei, vamos colocar dessa forma, né? De forma indireta. Eu acho que é bem direta, mas alguns não têm esse entendimento. Mas veja bem, vamos reler Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha! Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, de que forma a gente pode experimentar a vontade de Deus se não obedecendo ao que Ele ordenou que fizéssemos? Como que a gente pode experimentar a vontade de Deus se não obedecendo a palavra dele, que traduz a sua vontade? E a palavra dele é mandamento, é estatuto, é a lei. Não tem como, né? Não tem como.
Por fim, né, é preciso, na realidade, ter fé. O arrependimento também traz fé. E fazer crescer esse sentimento dentro de cada um. Quando a gente fala que a gente precisa de fé nesse processo de arrependimento, a gente não está falando simplesmente ou apenas no sentido de crer fortemente no caminho que passa a seguir. Não. A pessoa se arrependeu e voltou para os caminhos de Deus. E ela crê nesse caminho. Não, a gente não está falando somente de crer nesse caminho, ainda que essa crença seja muito forte, do fundo da alma. Não, nós estamos falando algo além disso. Nós estamos falando de fé no sentido de emunar. Essa palavra hebraica que também quer dizer ser fiel, ser leal, ou seja, ela também lida com fidelidade e lealdade a esse caminho que leva ao reino de Deus. Lealdade, fidelidade a esse caminho e dele não se afastar. Ou seja, a pessoa tem que estar no caminho e também não se afastar dele. Essa é a questão. Então nós precisamos de fé, né? Muita, muita fé. Confiança no caminho, né? É exatamente isso. Resumindo, né, gente? É isso. Cair em si significa arrepender-se, de uma maneira geral, usando a parábola do filho pródigo. Isso implica, veja bem, vamos falar assim, implica compreender e assumir que errou. Implica parar de pecar. Né? Implica pedir perdão a Deus, um coração quebrantado, com sinceridade. Implica retornar aos caminhos do Senhor e obedecer. Ou seja, a partir daí, nós devemos levar realmente uma vida de obediência e fé e sermos fiéis e leais a Deus em tudo. Amém? É isso, gente. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe firmemente, claramente em sua vida, sustentando a sua vida. Em nome de Yeshua nós rogamos e que a paz esteja sempre no seu coração, que a lei do Senhor esteja escrita no seu coração, para que essa vida seja uma realidade e possamos nos encontrar no reino. Amém? Glória a Deus! É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom!